Glória a Deus. A paz do Senhor, queridos. É motivo de muita alegria estarmos aqui hoje, nessa live de adolescentes. E eu já quero convidar vocês a entronizar os pensamentos do Senhor, porque o Senhor tem tudo de bom e do melhor para as nossas vidas essa noite. Vou ler um texto que se encontra aqui em Salmos 42. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face do Senhor? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuadamente: o teu Deus onde está? Aleluias. Essa passagem ela vai dizer sobre a alma que anela pela presença do Deus vivo, do Deus poderoso. Essa live ela vai falar: desperta-nos, Senhor, despertai-vos, pois o noivo vem, despertai-vos, pois o rei está voltando. Aleluias. Em Isaías 51:9 vai dizer: desperta, desperta, veste-se de força, o braço do Senhor, acorda, como nos dias passados, como em gerações que outrora, não fostes tu que cortastes o monstro dos mares em pedaços, que transpassasse aquela serpente aquática? Aleluia. Em Efésios 5 vai dizer: por isso é que foi dito: desperta tu que dormes, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Aleluias, glórias a Deus. Vamos orar para iniciarmos essa live. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa hora gloriosa de oração, Senhor, nós estamos na sua presença, Senhor. Queremos, Senhor, render graças a Ti neste momento. Queremos, Senhor, engrandecer Teu santo nome. Queremos falar de Ti, Senhor, porque só Ti, Senhor, só Tu tens a palavra de vida eterna. E é a partir dela, Senhor, que falaremos agora. Oh, Senhor, venha, Senhor, nortear, Senhor, os nossos pensamentos, nossos corações. Venha direcionarmos da melhor maneira possível, Senhor. Glorificado seja Teu nome, assim como o salmista diz, Senhor, que anela pela Sua presença, Senhor. Assim nós ansiamos, Senhor, em estar diante da Sua face, dia após dia, Senhor, numa busca diária, Senhor. Coloque em nós, Senhor, sentimentos, Senhor, de prioridade, que possamos priorizar a Sua palavra, que possamos priorizar o que é eterno, que possamos estar constantemente em oração, em jejum, em súplicas, em glória, Senhor. Que possamos ter prioridade contigo, Senhor, pois só Tu tens a palavra de vida eterna, Senhor. Para quem iremos, Senhor? Para quem iremos, Senhor? Por isso desperta o Seu povo, desperta o que dorme, Senhor. Vem, Senhor, acordar a Sua igreja, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor anseia por chegar, assim como o noivo, Senhor, aleluias, está à espera daquele grande dia, que possa nos encontrar adornada, Senhor, ataviada, Pai. Assim nós ansiamos estar na Sua presença. Seja conosco, Pai. Sonda-nos, Senhor, neste momento. Seja, Senhor, com a Sua igreja que anela por Sua volta. Desperta o que dorme, Senhor. Toma as nossas vidas em Suas mãos. Direciona, Senhor, abençoa cada lar neste momento que está ouvindo essa live. A cada lar nesse momento possa entronizar-se na Sua presença, Senhor. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém, amém, Senhor Jesus. Aleluias. Vamos louvar o Senhor. Vamos cantar ao Senhor. Aleluias. Sonda-nos, Senhor. Sonda, Senhor, o Seu povo. Sonda-nos, Senhor, na Sua presença. Vê, Senhor, se não há em nós, Senhor, alguma dificuldade, para que o Senhor venha nos tratar. Aleluia. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só Ti. Então
Senhor, como canal que fala, Senhor, somente de Ti, Senhor. Vem usar-nos nesses tempos, Senhor. Tempos difíceis, Senhor, estamos vivendo. Tempos de tribulações, ó Pai. Mas o Senhor tem sido nosso porto seguro, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. O Jeová Jireh, aleluia! Aquele Deus que tudo pode. Glorificado seja Teu nome, Senhor. Engrandecemos a Ti, aleluia. Palavra de oferta, presbítero Léo. A paz do Senhor a todos os irmãos que estão acompanhando a gente agora de casa. A todos os pais, filhos, agora nesse momento. Eu sei que nesse momento aqui é um momento onde a gente veio falar um pouco sobre a vida espiritual no meio dos filhos, através dos pais, enfim. Mas eu queria deixar uma rápida palavra, uma rápida meditação, Salmo 126, que fala muito ao meu coração e eu sempre gosto de usar como uma palavra devocional lá em casa, que diz, quero ler apenas os 2 últimos versículos, diz assim: aqueles que semeiam em lágrima colherão com alegria. Aquele que vai adiante e chora e carregando as suas sementes, voltará sem dúvida, trazendo consigo os seus feixes. Palavra abençoada, irmãos. Você possa nesse tempo entender que no momento da maior dificuldade, a semente poderosa de Deus que foi colocada na sua mão, você entenda que é para semear no reino de Deus. E você vai entender através desse ato que o Senhor tem provido tudo o que você precisa, tudo o que você necessita. E no tempo certo, Deus vai fazer algo poderoso sobre a tua história. Mas seja fiel a Deus. Deixa Deus trabalhar através de você. É muito bom a gente lançar sementes que produzem. Já lancei muitas sementes que não produziram. Mas eu lanço uma semente. Quando eu lanço uma semente no altar de Deus, ela não volta vazia, ela produz por quê? Porque quem dá o crescimento é o Senhor. Então nós cremos na semente que é plantada sobre esse lugar através da palavra de Deus. E quando você está aqui agora, mesmo com as portas da igreja nesse momento, passando tanta luta, dificuldade, mesmo você acompanhando de casa, você está sendo ministrado por algo poderoso que acontece nesse lugar. Sabe o que é isso? É o poder da tua semente. Então eu quero convidar você, separa a tua oferta, teu dízimo. Nós estamos aqui à disposição dos irmãos aqui para receber o dízimo. Tem o pastor que está aqui, a tesoureira, enfim. Você pode entregar nos dias de culto, você pode vir aqui da igreja a qualquer momento. E você também pode entregar através da conta da igreja. Se você ainda não tem a conta da igreja, já está aí na tela já, então você já pode anotar a conta da igreja aí. Depois você vai lá e deposita teu dízimo. Só comunica para saber lá, para lançar lá no livro caixa, que é você que dizimou, tá bom? Que Deus abençoe tua vida de maneira poderosa, em nome do Senhor Jesus. Santo Espírito de Deus, Santo Espírito de Deus, és bem-vindo aqui, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo
Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo. Vem, Senhor, inunda este lugar, Senhor. Vem, Vem, Espírito Santo, tu és bem-vindo em nosso meio, Espírito Santo. Aleluia. é o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo Aqui, Senhor. Vem inundar Venha dentro deste lugar. é o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluias. Aleluias. Tua glória, Glorificado seja teu nome, Jesus. Tua glória, Senhor, que desça sobre nós, Senhor. O Espírito Santo de Deus, vem adentrar este lugar, Espírito Santo. Já podemos sentir a sua presença, Espírito Santo. Fica, Jesus, fica, Jesus. Nós precisamos do seu direcionamento aqui nesta noite. Assim como o Senhor tem tratado cada um durante essa semana, Senhor. Fica, Senhor, e fala aos corações dos seus filhos. Adentra este lar nessa hora. Adentra este coração nessa hora. Adentra os pensamentos dessa hora. Que a sua palavra seja lançada no coração, seja germinada. O Espírito Santo de Deus dará o crescimento em nome de Jesus. Aleluias, aleluias. Glórias a Deus. Antes de mais nada, eu queria convidar a Aline, que é uma das conselheiras também. Nós iremos fazer algo parecido com debate. Durante a semana, desde a semana passada, eu pedi a alguns pais para enviarem algumas perguntas pertinentes a esse tema, né? Nós não estamos aqui para dar lição de moral para ninguém, até porque o nosso respaldo vai ser bíblico. Então, nós também temos passado por cada provações, e essa live nasceu primeiro no coração de Deus, né? A partir de um questionamento que a gente vive falando. Eu, como mãe de adolescente, se eu tenho dado exemplo em casa ao meu filho enquanto serva de Deus, se o que eu tenho feito para poder me achegar até a Deus. As indagações nos colocavam assim na culpa da falta de tempo, né? Que eu sempre dizia que eu não parava em casa, que eu não tinha tempo para jejuar, eu não tinha tempo para orar, eu não tinha tempo para ler a Bíblia. E agora? Qual que é a desculpa? Como podemos fazer para melhorar a nossa vida com Deus? Como podemos fazer para aumentar a nossa intimidade com Deus? E a partir desses questionamentos, nós fomos conversando, né? Eu conversava um pouquinho com o presbítero Léo, um pouquinho com a Aline, um pouquinho com o Gilian, um pouquinho com o Joelma. Nós estamos fazendo um estudo bíblico com os adolescentes, na qual nós estamos falando do Pentateuco. E isso trouxe maravilhas ao nosso crescimento espiritual. Então aqui é a luz da Bíblia, tá? Os questionamentos foram enviados, né, para o nosso WhatsApp, por meio de mensagem, e nós vamos tentar resolver à luz da Bíblia. Amém? Glória a Deus. Nós faremos um debate com respaldo bíblico, tá? Aleluias. Nesse debate bíblico, nós vamos falar na primeira pergunta que está aqui, falando sobre... Aleluias, glórias a Deus. A primeira pergunta, ela está relacionada assim, está desse modo, tá? Os dias em que estamos vivendo são maus. E se a igreja se mantém de olhos fechados, sem se aperceber dessa invasão do ocultismo, ela é destruída.
as pessoas não estão percebendo que há uma infiltração sistemática das trevas no seio da família brasileira. Muitas das vezes, são tantas invenções que deixam o povo de Deus tonto, sem saber o que fazer. Aos poucos, as pessoas começam a acreditar em invenções humanas, e ela dizia isso num contexto da seguinte maneira, assim, ó: minha filha está usando um tal de TikTok, dançando e cantando músicas mundanas. E ainda diz ser apenas uma brincadeira. Diz ela: o que tem, mãe? Isso é normal. Aí ela questiona, terminando falando assim: eu não sei o que fazer. Se puder me ajudar, eu agradeço muito. Por causa disso, presta bem atenção, por causa disso, ela tem visto constantemente a figura demoníaca dentro de casa. Peço, inclusive, orações aos irmãos. Então, esse é um questionamento, né, de uma mãe que está aí passando por dificuldades, por problemas espirituais, né? E nós vamos responder aqui, ó, na minha primeira resposta aqui, está lá em 1 Coríntios, que diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O apóstolo Paulo, ele corrige os cristãos de Corinto, né, falando nessa perspectiva, que alguns estavam adotando alguns comportamentos completamente reprováveis, né? Eles estavam se entregando à imoralidade, aos pecados sociais, e ainda estavam tentando se justificar, né, com base no entendimento errado de uma liberdade cristã. E a cidade de Corinto, gente, ela pregava uma ideia de liberdade total. E alguns cristãos ainda estavam abraçando essa ideia. A Bíblia toda, ela é muito didática. Ela vai trazer um ensinamento para a gente. A Bíblia é a mensagem que Deus dirigiu e continua a dirigir aos homens através dos homens. Daí eu faço uma pergunta a vocês. Mas não tem nada a ver. Cadê onde está escrito na Bíblia que ouvir e cantar músicas seculares não é lícito? E aí, gente, eu vou lá para Gálatas 5,16, que vai falar: a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se uns aos outros, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, bebedices, tantas coisas, heresias, invejas. E a palavra que eu deixo: o que as músicas seculares são, senão isso tudo que está descrito aí? Está aí a resposta à luz da Bíblia. Amém? Aline? Então, dentro desse questionamento aí, nós como mães também nos colocamos dentro dessas situações, né? Tem filho adolescente também, e o que mais eles respondem pra gente é o que tem a ver, não tem nada a ver. E a gente pensa como era no nosso tempo de adolescente, que nós entendíamos quando os nossos pais falavam pra gente que aquilo não era lícito, que aquilo não agradava ao Senhor, e a gente entendia e obedecia. Hoje em dia, nessa fase, né, que nós estamos vivendo de adolescente, com os nossos filhos, e esse mundo do jeito que está hoje, oferecendo de tudo, eles não aceitam quando a gente diz que isso não agrada a Deus. Então, realmente, é muito difícil. E uma palavra aqui que tocou no meu coração em relação a isso, está lá em Provérbios, que diz assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, a minha palavra para essa mãe é a seguinte: não desista, continue instruindo, continue ensinando, continue orando, continua falando, não desiste não. Eu não sei mais o que eu vou fazer e deixar para lá. Não,
a Bíblia diz que a gente tem que instruir. Eles são nossos filhos, estão debaixo da nossa orientação. Deus nos deu para que nós possamos ensiná-los o caminho correto. Então, se acharmos que o questionamento de não tem nada a ver e não saber mais o que fazer, continua fazendo, continua orando, continua instruindo, pede sabedoria a Deus para usar as palavras certas, porque a gente também tem que saber usar as palavras certas, né? É uma fase muito difícil. Então, que essa irmã, né, essa mãe, não desista e continue instruindo, continue orando, pede direção a Deus, à luz da palavra, e continua instruindo, porque está ainda debaixo da nossa orientação. Deus deixou para que nós instruíssemos. E com certeza, ela não vai se desviar. Isso é uma fase momentânea, vai passar, mas o que ela ensinar vai ficar guardado no coração dela. Essa é a questão, né? A questão do nada a ver. A gente vive hoje num tempo que o errado é o certo e o certo é o errado, que é onde entra a frase nada a ver. Música secular, TikTok, rede social, tudo isso, de uma certa forma, ela nos aprisiona. Se nós pararmos para pensar, a gente perde tempo hoje de forma errada, com coisas fúteis nas redes sociais, porque internet é algo produtivo, traz algo bom. Mas se a gente não souber administrar, te traz também algo ruim. E a gente perde tempo com aquilo e deixa de buscar o principal, que é o conhecimento. Seja o conhecimento espiritual, que é a luz da palavra, o conhecimento de Jesus, a intimidade, ou até mesmo o conhecimento do dia a dia. Porque quando uma pessoa ela não tem conhecimento, ela é facilmente manipulada, não é verdade? Porque ela não tem no que acredita, ela não tem o que conhece, e ela passa a ser uma pessoa manipulada. E hoje é isso que o inimigo faz conosco. Quanto mais você perde seu tempo em coisas fúteis, menos conhecimento você tem. Eu vi uma frase, né, numa pregação hoje, que fala assim: o inimigo de nossas almas sabe que uma pessoa alinhada com Deus é forte, mas uma pessoa distante de Deus é fraca. A partir do momento que você não busca o conhecimento do Senhor, não busca ter aquele momento de intimidade, como que você pode ter intimidade com alguém que você nem conhece? Você nem procura conhecer do Senhor. E em Provérbios, Provérbios 23:12, diz assim: preste atenção no que te ensinam e aprenda o máximo que puder. Amém? Amém. As distrações que hoje nós temos aí no mundo, né? O mundo de hoje e suas distrações aos olhos carnais, ele é muito mais interessante do que a palavra de Deus. Isso é um fato, é algo que a gente tem que parar para analisar hoje em dia. Os nossos jovens e adolescentes têm se envolvido muito com o que foi falado aqui, com essas redes sociais, e têm esquecido de que ele precisa entregar primeiro o seu tempo a Deus. Eles acordam, celular. Chega da escola, celular. Vai dormir, celular. E a primícia está onde? O seu tempo, a sua prioridade tem que ser a Deus. E cabe a nós, pais, começar a colocar isso aos nossos filhos, porque a autoridade dentro da nossa casa somos nós, pais, que exercem a autoridade. A palavra de Deus em Provérbios diz assim, ó: quem se nega a castigar o seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Aqui a gente não está falando de que você tem que ser sim enérgico quando precisa ser, mas você precisa falar a verdade em amor, você precisa ensinar em amor, porque a Bíblia também diz que para os pais não provocarem a ira aos vossos filhos. Então você precisa ter essa sabedoria, pedir essa sabedoria a Deus, que Ele vai te orientar, você vai buscar essa sabedoria na Bíblia, para você conversar com o seu filho, entender o momento que ele está passando, a situação, e tornar a palavra de Deus interessante para ele. Você precisa investir tempo e dinheiro para que você possa conseguir colocar na mente do seu filho que a palavra de Deus é algo interessante para ele, né? Porque muitas das vezes a gente fica meio preso assim, poxa, como que eu vou fazer? Compre uma Bíblia para ele que fale na linguagem dele de hoje em dia. A gente tem Bíblia de várias versões, né? Porque se você pegar uma Bíblia igual a minha e der para um adolescente ler, talvez vai ser difícil para ele compreender, mas pensa nisso, tornar a palavra de Deus interessante para o seu filho. Eu acho que assim
esse é o início, né? Para você começar a trazer ele para perto de Deus, para perto de você, e você buscando ali o conhecimento em Deus, orientá-lo na palavra. Só pegando o gancho aqui que todo mundo falou, ficar por último é bom por causa disso, né? Aí você tem argumento para até não querer mais, né? Mas eu achei interessante aqui esse comentário, tanto da Aline, da Joelma, do Gilian, e o estudo que Viviane trouxe para a gente. Mas se a gente parar para pensar num contexto de vida cristã, eu acredito muito hoje que ainda tem, dentro da nossa cultura evangélica brasileira, a cultura do que o filho de crente é crentinho. E isso não é verdade. Isso não é verdade. A gente precisa instruí-lo a tal ponto de formar nele um caráter cristão, formar nele alguém que anseia e deseja por Deus, querer viver Deus na sua totalidade. E muitas vezes nós não temos essa conversa franca com nossos filhos, né? A gente atribui muito essa responsabilidade no colo da igreja. Não que a igreja não vá fazer, mas o papel principal é do pai e da mãe. A educar, a trazer para ele o entendimento do que é ser um cristão, do que é viver Cristo, ter a sua experiência com Cristo, né? A gente hoje vive um mundo hoje onde os pais não anseiam que seus filhos tenham experiências com Deus. Essa é a verdade. Filhos de pessoas crentes que não anseiam ver seus filhos tendo uma experiência com Deus. E aí a Bíblia vai falar no Mateus 24, não vou me alongar aqui, mas a Bíblia vai contar, o próprio Senhor Jesus está falando do sermão profético, está falando dos princípios das dores, e aí ele vai dizer no versículo 12, por conta da maldade, o amor de muitos vão se esfriar. E aí esta é uma realidade que está imposta a nós, a todos nós. Por conta da maldade, por conta da iniquidade, enquanto esse mundo que nós vivemos, aí vem as distrações, conforme foi falado, e aí o amor das pessoas acabam se esfriando. Quando a gente fala de amor, obviamente a gente pode falar de amor uns para os outros, mas também com amor para Deus. E aí o amor para Deus vai se esfriando, vai se esfriando, vai se esfriando, e quando vai ver, aquela pessoa está totalmente distante de Deus. Aí quando se percebe, já é tarde. Então, quando se percebe, já está vivendo uma situação até às vezes de ocultismo, né? Já está vivendo uma situação de uma situação pesada. Então, o que a gente precisa entender é que a gente precisa ter uma conversa franca. Eu sempre bato nessa tecla, conversa franca. Não existe receita do sucesso aqui. A minha receita eu só vou saber daqui a alguns anos se o que eu faço dentro da minha casa está dando certo, se está valendo a pena. Até o dia de hoje está valendo a pena, né? Até o dia de hoje está valendo a pena, mas eu só vou saber futuramente. Mas de uma coisa eu sei, uma conversa franca. Sabe por quê? Porque eu paro para pensar um pouquinho a respeito disso, cara. As pessoas que se envolvem, eu vou usar o próprio exemplo da pessoa, falando de TikTok, né? E eu não quero saber desse negócio, pelo amor de Jesus. Tomei trauma já. Mas, sabe o que acontece? Não se há uma percepção por parte dos filhos a consequência. E a gente precisa trazer à luz do entendimento o que vai levar você a viver isso aqui. O que vai levar você a ter essa atitude aqui. O que vai levar você a fazer isso aqui. E entender que ele vai colher. E eu não vou proteger. Porque ele vai colher. A colheita é dele. A minha colheita da minha vida espiritual eu vou ter. E a colheita da vida espiritual dele, ele vai ter. Então o que vai levar ele a isso? Então às vezes essa gente tenta por muito amor, que eu também tenho, amo demais meu filho. Mas por muito amor a gente quer proteger. Mas na verdade, protegendo, a gente só está piorando a situação dele. A gente tem que trazer a franqueza, meu filho. Isso vai te levar aonde? Isso aqui vai te levar a isso. Isso em todos os contextos. A gente está falando na questão espiritual, Viviane, mas assim, a gente vê hoje adolescentes hoje que não se dedicam ao estudo, não se dedicam ao estudo. Por quê? Porque não foi trago para ele o entendimento que ele, se ele não estudar, ele não vai passar no Enem. Se ele não passar no Enem, ele não vai conseguir entrar na faculdade pública. E o pai e a mãe não vai ter condição de bancar. E não tendo condição de bancar, ele não vai conseguir estar bem colocado no mercado de trabalho. E aí ele não vai conseguir ter a casa, o carro, o sonho, o projeto da vida dele, não vai ter. Então a gente às vezes poupa o nosso filho da realidade, mas precisa trazer a realidade. Meu filho, o que você está fazendo? É o dia inteiro nessa rede social aí. Está agregando o que na tua vida? Ah, meu pai, não está me agregando muita coisa. Então, meu filho, muda de vida, concilia. Dá um tempo para isso aqui, mas dedica-se a isso aqui. Lê um versículo, ora. Aí o problema, sabe o que é, Viane? Aí eu vou encerrar aqui. Agora é sério mesmo. O problema, sabe o que é? É que a gente, quando vê o caos instaurado, sabe o que a gente quer? Quer fazer o filho ler 10 capítulos por dia de Bíblia. Quer ver o filho subir no monte, orando,
vendo fogo cair no céu, pegando o graveto de brasa na mão. Por que a gente não começa com as pequenas coisas? Meu filho, você já leu um versículo hoje? Meu filho, você já fez uma oração antes de começar a refeição aqui, antes de começar a refeição? Você já fez isso? Então faça isso. Começa das pequenas coisas. E aí a vida espiritual desse novo cristão, que é o filho do crente, vai começar a ser formado o caráter cristão nele. Isso é minha fala aí. Maravilhoso, meu Deus. O segundo item aqui é uma pergunta relacionada assim, ó. Tenho me questionado quanto ao meu filho não querer saber das coisas de Deus. Estou na igreja sempre que posso, mas não consigo saber como agir. Se peço para ele orar, ele diz, mãe, daqui a pouco eu oro. Vai me enrolando, e quando vejo o dia já acabou e ele não fez nada. Em Provérbios 22:6 vai dizer, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Muitos pais confundem, né, ensinar no caminho como ensinar o caminho. Quando que o caminho é proposto por exemplos. Os exemplos arrastam. Os exemplos vão determinar como que o meu filho vai ser. E se eu não tenho exemplo dentro de casa? Foi um questionamento que um adolescente da escola a qual eu trabalho, ele me falou. Ele me perguntou isso. Tia, eu quero ser crente, eu quero seguir a Jesus. Meus pais não são crentes. O que eu devo fazer? Primeiramente, você tem que ter prioridade. Prioridade e intimidade com Deus se conquistam dia após dia. É uma busca diária. Então aí tem resposta tanto para os pais quanto para os adolescentes. Qualquer que seja a pessoa, a resposta é busca diária com Deus. Coloque no seu pensamento o seguinte, aonde eu quero chegar? Para quem eu irei? Aonde eu chegarei? Eu quero chegar até os céus, então a minha prioridade é estar com a vida em Cristo Jesus. Se eu quero chegar até Ele, eu quero ver as ruas de ouro. Tem que orar e tem que ler a Bíblia. Você tem que ter prioridade. Então nós temos que bater nessa tecla aí também, da prioridade. Os exemplos, e se eu não tenho exemplo dentro de casa, eu vou fazer porque eu quero chegar até os céus. Aleluias. Aline? Então, dentro desse questionamento aí, o que veio à minha mente, né, meditando um pouco do que Viviane falou, intimidade. Quando a gente quer algo para os nossos filhos, tem que partir da gente também, buscar essa intimidade com Deus, para estar dando um exemplo para o nosso filho, para ter sabedoria, né? Pedir a Deus sabedoria do que falar com os nossos filhos. E também, ouvindo hoje umas mensagens assim, dentro desse assunto, ouvi uma palavra que está lá em Mateus 11, de 28 a 30, que diz assim, ó, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descansos para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que essa palavra tem a ver? Às vezes nós nos encontramos tão preocupados, tão desesperados assim em relação a como agir com nossos filhos. E hoje eu ouvi uma pregação em que o pastor ele falava isso. Vinde a mim, que às vezes você está tão desesperado e basta você se achegar para o Senhor, porque o fardo dele é leve. Às vezes a gente carrega um peso muito grande, achando que a gente não vai dar conta. Eu sinto isso. Será que eu vou dar conta de instruir meus filhos, minhas filhas? Como eu fui instruída pelo meu pai e pela minha mãe, num mundo como hoje, parece que a gente não vai conseguir, porque a intervenção é muito grande. E assim, hoje me fez refletir nisso. Às vezes a gente coloca esse peso muito grande nas nossas costas e Deus está nos convidando a vir a Ele, a estar diante dEle, dividindo com Ele esse peso, porque o fardo dEle é leve. E Ele vai nos ajudar se nós nos achegarmos a Ele. É verdade. E eu também vejo de uma outra forma.
A gente, quando... nós temos fases, né? A fase infantil, a fase da adolescência, a fase da juventude, adulto. A gente também tem que ter didática correta para passar. Não adianta eu querer falar com um adolescente de forma lúdica, de forma infantil, porque ele, poxa, vai falar assim, qual é a mãe? E se eu falar de forma muito adulta, ele não vai entender. Então, nós temos que procurar didática, procurar materiais relacionados a essa fase da adolescência, tá? A gente tem que pedir direção, estratégia vinda de Deus, tá? Ele não pode se sentir obrigado, mas ele tem que entender a responsabilidade dele diante de Deus, que é orar. Foi como o presbítero Léo falou. A gente às vezes fala, não, você vai ler não sei quantos salmos, não sei quantos versículos, e na verdade você não está inculcando, você não está ensinando, você não está despertando o desejo nele, o interesse, o amor. Ele vai sentir aquilo como um fardo. E hoje em dia a gente tem muita Bíblia de estudo para a idade. Eu acho que seria bem legal para os pais se atentarem com relação a isso. Uma Bíblia das descobertas. Gente, é muito legal. A Bíblia da garota de fé, é tudo voltado para adolescente. São materiais que devem ser usados desta forma. Algumas lições importantes, né? Nós temos que dar testemunhos com nossa vida e as nossas atitudes. Testemunho é tudo, gente, é tudo. Estar em constante oração por minha família. Falar a linguagem do adolescente, né, seguindo sempre a questão de ser franco, fazer com que ele sinta prazer em buscar e ter um relacionamento com Deus. Procurar sempre estar próximo deles e fazer junto. Gente, pai e mãe tem que acompanhar o filho. Não adianta você mandar ele sentar e ler a Bíblia e ele não ter alguém para direcionar. Precisa de uma liderança, precisa de alguém que o ajuda, que o instrua naquilo, tá? E sempre ser presente na vida do filho. Uma frase muito legal que eu ouvi essa semana é: negligenciar é pior que abandonar. Porque quando você negligencia, você está perto, mas está longe, sabe? Abandonar dói? Claro que dói, mas negligenciar o que te foi dado é pior, tá? Amém. Forte, né? A palavra de Deus, em Deuteronômio 6, de 6 a 7, vai dizer assim: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as intimarás a teu filho, e dela falarás assentado em tua mesa e andando pelo caminho, e deitando e levantando-te. Se ele não quer ler sozinho, leia com ele. A obrigação é dos pais, é a nossa responsabilidade colocar os nossos filhos para ler a palavra, para orar e para buscar. Só que na adolescência é um pouco mais difícil. Eu costumo dizer lá em casa com o Jama que tudo é a base, é o princípio. Se você, quando seu filho era criança, você não se assentou com ele, você não fez com que ele se interessasse pela palavra de Deus, na adolescência vai ser um pouco pior. Na juventude, pior ainda. Então, se esse for o caso de que você perdeu ali no começo, estimular o seu filho a ler a palavra, agora é o momento. Agora é o momento de você sentar com ele, conversar, entender o que está passando com ele, como o Jama falou, usar a linguagem dele, entender isso e começar a mostrar ao seu filho o quão bom é servir a Deus, o quão bom é ter o conhecimento da palavra de Deus, que isso vai te agregar valores. Teve uma escola dominical que eu falei uma vez aqui, que é você pegar a Bíblia na linguagem de hoje e falar ela às pessoas na linguagem de hoje, sem tirar ou acrescentar uma palavra da Bíblia, né? É mais ou menos isso que eu quero dizer aqui para os pais adolescentes. Você pegar a palavra de Deus e usá-la na linguagem que os adolescentes têm o costume de falar, sem distorcer a palavra. A responsabilidade é minha, é da minha esposa, são dos pais, em colocar os filhos nesse caminho, em estar com eles. O exemplo é muito importante. Talvez você não tenha esse hábito de ler a palavra, de ler a Bíblia. Comece hoje, devagar, aos pouquinhos, né? Como o Léo falou, não adianta você colocar ele para ler 10, 15 capítulos por dia. Comece devagar, aos poucos, e assim vocês vão crescer junto, né? Amém. Eu tenho aqui a pergunta 3, 4 e 5, elas estão interligadas, né? Então eu vou ler, tá? E nós vamos comentar essas questões. A 3 fala assim, ó: estou fraca espiritualmente.
Como vou passar para o meu filho se fortalecer em Deus, se eu preciso de fortalecimento? Como fazer neste caso? Essa é a pergunta número 3. A número 4 diz assim: olha, Viviane, eu dou exemplos. Ele me vê orando, jejuando, adorando a Deus. Eu entendo que é uma escolha dele, porque exemplo ele tem. É muito difícil, sabe? Só Deus mesmo. Se eu não chamar para ele ler a palavra, ele não lê. Na questão número 5, me encontro com tantas dificuldades também. E como faço para ajudar meu filho? São muitos questionamentos e dificuldades. A minha pergunta é: como faço para ler a palavra de Deus? Toda vez que começo uma leitura, paro, o sono vem e a distração também vem. Como ter conhecimento mais profundo da palavra para transmitir ao meu filho? Então, essas perguntas aí estão interligadas. E eu vou pedir para a Aline falar, e logo depois Joelma. Vou pular aqui a minha parte e depois eu falo. Então, são questões que, com certeza, está, né, envolvida em muitas pessoas, né, esse questionamento, né, de você se sentir fraco, né, ou não tão forte, ou não tão preparado para ajudar seu filho a caminhar, né? Isso é um questionamento. E hoje, meditando, veio à minha mente aquele versículo que eu ia até anotar aqui, mas acabei não anotando, que quanto mais a gente pensa que está fraco, né, é aí que nós estamos fortes. Às vezes a gente acha que a gente está muito bem, que a gente está muito alicerçado, e às vezes a gente não consegue passar aquilo e nem dar exemplo, né, naquilo que você acha que você é. Então, às vezes na sua fraqueza, mãe, que você acha que está muito fraca, pode ter certeza que Deus, aí que Ele entra mesmo na sua humildade de reconhecer a sua fraqueza e vai te fortalecer. E vai te ajudar a encontrar uma maneira de ajudar o seu filho. E lá em Juízes, né, fala da história de Sansão. E me veio aqui a memória, né, um versículo, né, que está lá em Juízes 16 e 28, que diz assim, ó: e Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus, eu te suplico, dai-me forças mais uma vez e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então aqui foi um momento que Sansão, né, estava lá, né, depois de ter aprontado todas, de estar fraco, né, praticamente morto, sem mais a unção de Deus sobre a cabeça dele, né, seus cabelos tinham sido cortados, e ele ali, ele suplica ao Senhor: Senhor, pelo menos por essa última vez, renove as minhas forças para que eu possa matar os filisteus. E ali o Senhor ouviu a oração dele e fez com que ele conseguisse a sua força de volta, restaurou sua força e ele conseguiu, né, aquilo que ele desejava. Então o Senhor teve misericórdia dele. Então, na sua fraqueza, ore ao Senhor, peça misericórdia a Deus, se humilhe perante o Senhor, que ele vai instruir o melhor caminho e te dar sabedoria. Queridos, pais, mães, primeira coisa, cuida da sua vida espiritual. Como a Aline falou, busque, peça misericórdia. Você é o exemplo, você não pode parar. Você é a base para o desenvolvimento do seu filho. Seu testemunho de vida é o que cria a memória afetiva do seu filho. Às vezes a gente pensa: poxa, eu estou orando, eu estou buscando, eu leio a palavra, eu faço, poxa, eu estou aqui me esforçando. Ele vê e não faz. Mas acredite, lá dentro há uma memória afetiva sendo criada. Tá? Testemunho de um cantor muito famoso, ele diz que ele se perdeu no decorrer da caminhada, ele se desviou, mas todas as noites que ele chegava em casa, ele via a mãe dele orando, e aquilo doía no coração dele. A mãe dele fazia a parte dela, ela orava, ela não deixava. Isso criou uma memória afetiva nele.
tá? Com relação à leitura da palavra, cria rotina, crie hábitos para uma devocional com Deus, oração, leitura da Bíblia. Pega uma pregação no YouTube, gente, tem muita palavra boa lá que você pode se alimentar, se renovar. Mas o mais importante, não deixe de fazer. Não fique um dia sem fazer. Por quê? Isso chega a ser científico. Quando você cria um hábito, todo dia você se exposta. Poxa, eu já não quero. Faz. Aquilo vai encucar na sua mente, você vai criar um hábito e vai chegar o dia que você vai sentir falta daquilo. Então vai passar a ser um hábito, como escovar dente. Todo dia você acorda, você escova o dente. Vai ser dessa forma, você vai sentir falta do seu momento, da sua devocional com Deus. Amém? Muito bom. Bom, estou fraco espiritualmente, né, dou exemplo, me encontro com muitas dificuldades, preciso aprender a ler a Bíblia. Você está fraco espiritualmente, se fortaleça. Como? Orando. A oração é a chave para um fortalecimento, mas a oração, sem a leitura da palavra, do conhecimento, ela não surtirá o efeito tão necessário para o seu fortalecimento. A Bíblia diz assim, portanto, crescei na graça, na oração e no conhecimento, a palavra. Só que esses dois, sem uma ferramenta esquecida, que a gente não tem usado muito ultimamente, também não terá aquele efeito necessário, assim, de tão impacto na sua vida, que é o jejum. A Bíblia diz assim, acerta castas de demônio que só é expulso com oração e jejum. Você precisa orar, jejuar e ler a palavra. Assim você vai estar alimentando o seu espírito e matando a carne. A Bíblia diz assim, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Quanto a você dar o exemplo e seu filho, às vezes, não seguir, a palavra é perseverança. A parábola do semeador não diz que ele parou de semear. Quando ele semeou a semente, ela não nasceu. Ele continuou até que ela encontrou uma terra boa e nasceu e germinou. Continue, persevere, ore, peça a Deus estratégias, faça algo diferente. Como foi falado aqui, a internet, ela veio para nos abençoar. Então use ela a seu favor, traga pregações que tenha a linguagem do seu filho, incentive-o todos os dias. E quanto você está com dificuldades, aquela coisa toda, a Bíblia diz assim, lá em Tiago 4,8, chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Tiago 1, 4, 5 e 6 vai dizer assim também. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em alguma coisa. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Busque, porque a sabedoria vem de Deus. Então você busque isso em Deus e Ele vai te fortalecer, Ele vai te dar experiências onde você não vai mais querer deixar de estar perto de Deus. Né? Porque, como foi falado aqui, quanto mais você busca, mais vontade você tem, mais sede você tem e mais coisa Deus tem para dar para vocês. Amém? Amém. Eu vou falar rapidinho aqui. Essa questão aqui, dessa parte, onde vai dizer que, olha, eu me sinto fraco e como é que eu vou passar para o meu filho? Onde essa pessoa está vendo um problema, eu estou vendo um potencial. Porque às vezes a pessoa fala, eu estou forte. Mas não, ela está reconhecendo, eu estou fraco. Se eu estou fraco, nada mais justo que eu me aliançar agora com meu filho e buscar por mim, por ele. Vamos buscar juntos. E ali você se ajuda. Um vai ajudando o outro, um vai motivando o outro, um vai buscando pelo outro. E assim vai se formando. Então a gente às vezes quer muito entregar. Mas na verdade a gente não entrega. Na verdade, a gente só passa aquilo que a gente recebe. A gente não entrega nada, não vem nada de nós. É tudo por Deus, é tudo pelo Espírito Santo. É através dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Então se eu estou fraco, meu querido, eu só preciso ser um instrumento de Deus. Um canal para que Deus venha abençoar. Agora, essa questão, eu dou exemplo, eu falo, Leonardo, eu oro, eu leio a Bíblia e meu filho parece que não absorve. Eu já penso assim, isso é importante, eu sei que faz um resultado muito bom. Joelma falou uma coisa que é muito interessante, isso causa uma memória afetiva na vida do adolescente, na vida do filho. Porém, a gente tem que entender o seguinte, cara, que quando eu leio a história de Isaac, vejo um homem abençoado. Mas ele conheceu o caminho de Deus, foi indo para o Moriá com seu pai Abraão. Mano. Então é na trajetória que ele aprende.
Então, se por acaso você agora diz assim, meu filho me vê orando, me vê buscando, inverte um pouquinho, muda um pouquinho a estratégia. Faz o seguinte agora, cara, agora eu vou orar com você. Eu vou jejuar com você, eu vou subir monte com você, vamos comigo. Sabe? Então a gente às vezes priva os nossos filhos por julgar um nível de espiritualidade, cara. A gente priva o nosso filho, não, eu estou num momento com Deus. E aí ele fala assim, não, meu filho está comendo, está bebendo leite, ainda eu estou comendo comida sólida. Não tem nada disso não, irmão. Existe alguém que está se julgando superior mediante uma situação que precisa colocar no coração o seguinte, eu preciso fazer com ele, porque eu estou fazendo, ele está vendo, mas eu preciso fazer com ele. E comece a fazer com ele para você ver se não vai gerar resultado. Vai despertar nele o desejo de buscar a Deus. Eita glória, meu Deus do céu, agora que está ficando bom, né, gente? Maravilha! Na palavra aqui no texto, né? Deixa eu só interromper um minutinho, Pode. posso? Eu quero mandar um abraço pro pessoal de Tanguá. Deixa eu fazer meu jabá, que tem o pessoal aqui de Tanguá aqui, ó. Um abraço para vocês. Deus abençoe a vida de cada um aí. Amo vocês, tá bom, gente? Um abraço. Tem os irmãos de Tanguá acompanhando a gente aqui. Glória a Deus! Na Bíblia vai dizer, no texto, né, está dizendo aqui em Deuteronômio 11, 18, ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal da vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos, ensinai os vossos filhos, falando delas, assentados em vossa casa, andando pelo caminho, deitando-vos, levantando-vos. Ou seja, o texto aqui vai dizer que o ensino sobre Deus, ele deve ser em todas as ocasiões possíveis. Aonde eu encontrar brecha, aonde eu tiver a oportunidade, eu vou falar de Deus. Aonde eu tiver andando, deitado, levantando, continue nesse caminho, que o caminho é instruir. Nós somos exemplos, nós precisamos de exemplos, nós precisamos de filhos alicerçados, porque os nossos filhos, você já pensou que seu filho aí é o futuro da próxima geração da igreja? Então nós temos que ter essa mente aí. Nós temos que estar ligados nesse tipo de pergunta e de questionamento. Então, que continuemos a estar no caminho certo. Nós precisamos de insistência, temor e tremor para persistir no Evangelho. Amém? Glória a Deus. A pergunta 6 e 7 aqui, que são as últimas, vamos dizer assim, a 6. O grande problema para mim é administrar o tempo. Acabo me perdendo nos afazeres de casa. E quando vejo a hora já foi. Prioridade. Nós escolhemos. Atenção a esse item. Né? Na 7ª pergunta, vai estar assim. Meu Deus. Esse é um questionamento diário, tá? Como ser Maria num mundo de Marta? Gente, isso daqui, meu Deus do céu, é um esforço diário. Cada dia nós vamos avançando. Lembra qual que é a nossa prioridade? Em quem devemos estar alicerçados? Temos realmente muitas coisas a fazer, mas nós também temos uma escolha. Maria e Marta estavam numa mesma casa. Marta decidiu abrir a porta para Jesus. Recebeu Jesus na sua casa. Mas Maria escolheu a boa parte. Que boa parte é essa? Qual a nossa prioridade? Qual é o nosso alvo? Aonde a gente tem que chegar? O nosso alvo é Ele, é os céus. Desejamos ir lá. Desejamos estar lá na glória. Então, nós desejamos estar aos pés de Cristo Jesus como referência, como prioridade, como as nossas primícias. Nós devemos estar alicerçados nele. Ele é prioridade. Aleluias. Aline? Sobre esse questionamento, né? Hoje eu e Vivi, por acaso, a gente falando, né, sobre o debate de hoje, e ela me falando que esse é o questionamento dela também. Eu falei, gente, também é o meu. Eu não encontrava essas palavras certas aí, né? Fazendo essa relação de Maria e Marta, mas é um questionamento nosso. O mundo que nós temos vivido hoje, essa correria, né, tão grande, a gente às vezes não consegue organizar o nosso tempo. E nas lives que a gente tem feito, um dia eu até, né, me abri em relação a isso. A minha vida é muito corrida e hoje a gente estudando, né, eu e Vivi, né, no bate-bola aí à tarde, assistindo algumas pregações sobre o assunto.
e um pastor falando sobre isso, né? Que às vezes a gente quer fazer tudo pelos outros, a gente quer ajudar todo mundo, a gente quer abraçar o mundo e às vezes a gente não escolhe a boa parte como Maria fez. A gente quer ser Marta. Marta não era uma pessoa ruim. Marta recebeu Jesus, a gente até viu uma pregação hoje, falando que Marta, ela se preocupou em receber Jesus, os discípulos, de preparar algo para comer. E Maria não, Maria para ela estava sendo o quê? Uma preguiçosa, né? Em vez de ajudar, queria ficar lá, né, aos pés de Jesus. Mas nós temos que entender qual é a nossa prioridade. Será que a gente tem que viver querendo abraçar o mundo, querer fazer tudo por nós, pelos outros, é trabalho, é isso e aquilo? E a melhor parte? E a prioridade? E aí a gente levando para o lado dos filhos, né? Às vezes a gente quer fazer tantas coisas, não, estou trabalhando porque eu quero dar um bom estudo para ele, né? Eu quero, estou pensando no futuro dele, mas a gente está pensando no futuro material. E como o Leonardo falou, a gente não sabe, a gente só vai saber se o que a gente está fazendo, né, está certo ou não no futuro, né? Hoje eu vejo Diana Luísa, que já é uma adolescente, o que eu plantei na mente dela quando ela era criança, quando ela era menor. E hoje eu vejo algumas coisas nela que ela fala, que eu penso, eu acho que eu plantei certo aqui. E às vezes eu vejo alguns erros que eu tenho cometido com a outra, porque a geração, o mundo já é outro. Então nós temos que parar, né, e comparar a nossa vida de Marta e Maria, né, e escolher a melhor parte. É difícil, priorizar é difícil, mas nós temos que prezar pelo que é mais importante, pelo que é eterno, não é isso? Realmente, quando eu vi essa pergunta, né, quem somos? Como ser Maria no mundo de Marta? A resposta, eu achei assim, administrando o tempo, que complementa a resposta número 6, né? A gente tem que fazer o possível para aprender a ter uma organização, criar uma rotina, incluir na nossa rotina diária, igual eu falei, um tempo com Deus. A gente não pode priorizar, às vezes, a casa, priorizar o trabalho, igual a Aline falou, que a gente às vezes quer trabalhar para ter um futuro melhor para o filho, mas em Provérbios também fala, não priorize na sua vida o trabalho para juntar dinheiro, porque o dinheiro acaba, o dinheiro se vai, prioriza o que vem do alto. E a gente tem que ter essa visão, né? A gente precisa entender que a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos são a nossa prioridade. Porque eu vi uma pregação hoje falando sobre família, falando que às vezes a gente se preocupa tanto com colégio, com casa, esquece às vezes de sentar na mesa para comer um pão. A gente esquece do pão. E a Bíblia, quem é o pão? É Jesus. A gente esquece de compartilhar o pão na mesa com a família. Aquilo falou muito comigo, sabe? Porque a gente fica, ai meu Deus, tem que limpar. Você prefere às vezes uma casa limpa do que às vezes sentar na mesa e comer um pão, tomar um café, algo assim que representa a unidade ali, aquele momento de comunhão, de refúgio para os nossos filhos. Não é verdade? Amém, Eclesiastes vai dizer isso, né? Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Você pode trazer isso no lado espiritual, Deus falando para você que em relação ao tempo dele para a sua vida. Mas aplicando isso, né, no que está sendo falado aqui, você precisa dividir melhor o seu tempo. Você precisa entender que há o tempo do lazer, há o tempo de você dar a sua faxina, há o tempo de você, enfim, fazer os seus afazeres na sua casa, sair com a sua família, mas você precisa ter um tempo para Deus. Aliás, o tempo para Deus precisa ser o primeiro, precisa ser primícia. Eu vejo a história de Daniel. Daniel tinha um cargo muito importante, mas ainda assim ele parava 3 vezes ao dia para orar. Ele sabia dividir o seu tempo. Ele sabia que a necessidade dele era primeiro Deus. A necessidade dele não era primeiro o seu afazer, não era primeiro o passeio, não era primeiro o seu trabalho. Não, a sua necessidade era primeiro Deus. A Bíblia diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então você precisa entender que em primeiro lugar na sua vida
tem que vir Deus, tem que vir o conhecimento por Deus, tem que vir a fome e a sede por Deus. E como ser Maria em um mundo de Marta, né? É uma questão complicada, porque você tem que ter um pouco das duas, né? Você tem que estar ali, fazer os seus afazeres, mas você precisa ser como Marta, parar para ouvir. Mas eu vejo que para você ser como Maria, você precisa não ser apenas ouvinte. A palavra de Deus diz assim, não seja apenas ouvinte, mas praticante da palavra. Você precisa conhecer a palavra e praticá-la, porque senão ela não vai surgir em efeito, nem na sua vida, nem na vida do seu próximo. Você precisa ouvir, porém colocar em prática aquilo que você aprendeu. Porque esse é o evangelho, é você ouvir. A fé sem obras, ela é morta. Você precisa ouvir e praticar a palavra de Deus, amém? É interessante, eu vou falar rapidamente. Mas me veio aqui o pensamento, Gilian, pegando esse gancho que você falou, acerca da vida de Susana Wesley, que é a mãe de John Wesley. Ela teve 11 filhos e todo dia ela tinha um momento devocional com cada um de seus filhos. Um a um ela tinha um momento devocional com cada um. E ela ensinou e formou todos os 11. E depois, quando John Wesley chegou até a faculdade, chegou à faculdade de Oxford, chegou lá, foi conhecido como metodista. Por quê? Porque ele tinha o mesmo problema lá em 1730, o mesmo problema que a gente tinha hoje. Como ser Maria no tempo de Marta. Isso há 1700 e alguma coisa. Então, a gente tinha o mesmo problema. Aí que eles pensaram, ele juntamente com os amigos dele, não, cara, vamos criar método. Qual é o método? De manhã vamos fazer isso, depois vamos fazer isso. Começou a organizar a tua agenda e ali ele conseguiu ter uma vida espiritual ativa a tal ponto das pessoas à sua volta o chamarem de metodista. E assim surgimos nós, estamos aqui hoje. Entendeu? Então isso é uma lição para a gente. A gente tem que ser metodista nesse sentido. Agora, para mim fechar aqui, irmãos, é uma coisa muito interessante. Não é defeito ser Marta, tá? Não é defeito, igual a Aline falou muito bem, não é defeito ser Marta. O problema de Marta não é que ela estava servindo, não é o problema dela. O problema dela é que ela não discerniu o ambiente. Maria discerniu. Então, quando a gente cria o nosso método, a nossa maneira, vai ter momento que você vai estar lavando a louça lá e você vai discernir um ambiente que você vai sentar com o teu filho, vai falar, vai para largar a louça lá, para sentar com ele, para conversar. E aí, conta aí, o que está acontecendo? Abre teu coração para mim. Deus tocou no meu coração para vir conversar com você. É essa ousadia de ministrar. Quando a gente fala ministrar sobre os filhos, parece que é uma coisa que a gente vai ficar lá, Jesus, pega ele agora, toca. Não, não é isso não, irmão. Parece que a gente está numa pregação bem pentecostal, que eu vou pregar para o teu filho, arrependei-vos que é chegado o reino do céu. Não. Ministrar para o filho realmente levar Deus a ele. Meu filho que está vendo, abre o coração para mim. O que está acontecendo? Você se sente vazio de Deus? O que está acontecendo? Abre teu coração. E isso é a atitude de Maria. Maria discerne o ambiente e por isso que ela para no momento que ela está servindo. Então você tem que ter seu método, fechando aqui, ó. Você tem que ter seu método, a sua maneira, né, de seguir a Deus, de servir a Deus. Porém, nunca deixe de discernir o ambiente que você está. A tua casa é um ambiente de Deus. Glória a Deus. E nós vamos caminhando aí para o final da nossa live, né? Eu quero agradecer a todos vocês desde já, né? Nós temos um louvor aqui que foi preparado para a gente cantar nesse momento como despertamento, tá? Então eu quero agradecer a todos vocês que disponibilizaram aí, deram prioridades, né, a esse tempo aí da palavra do Senhor. Que essa palavra seja um despertar em nossas vidas, assim como foi no nosso ao longo dessa semana. Apanhamos a beça. Apanhamos muito, né, Aline? Apanhamos muito, né, Jô? Né, Julian? Apanhamos demais, demais. Cada pergunta relacionada, nós, graças a Deus, nós levamos propósito, oramos, jejuamos em favor, porque nós queríamos trazer ali a resposta à luz da Bíblia. Não queríamos falar somente como se fosse uma bula de remédio que tem respostas prontas, mas assim, da nossa própria cabeça. Nós queríamos falar à luz das Escrituras, como o Senhor nos deixou, né? Então esse louvor agora faz parte dessa meditação. Que nós possamos estar despertos, despertai, povos. Despertai todas as nações, porque é chegado o tempo, o noivo vem, o noivo está ansiando, aleluias, a nossa espera, está esperando a sua noiva,
Aleluias. Então que esse dizer, essa fala, esse debate seja um despertamento em nossas vidas, em nossa comunhão com Deus. Aleluias. Glórias a Deus. William? De lá da noiva digna e véu, e um vestido feito de papel, sujo como quem está ali, mas não queria estar. Sapatos nela já não há, pés descalços ambos a sangrar, e o noivo continua paciente, esperando em frente ao altar. Ó Senhor, venha nos despertar, pois só cabe a nós o encontro apressar. E como noiva te clamamos, venha nos perdoar, pois contigo queremos estar. Aleluias. O preço ele já pagou, a festa preparada foi, não há mais nada a fazer, só nos resta esperar. Até quando ela deixará o casamento para continuar, encantar o com que esse mundo está. Ó Senhor, venha nos despertar. Venha despertar seu povo, Senhor. Só cabe a nós o encontro apressar. E como noiva te clamamos, venha nos perdoar, pois contigo queremos ficar. Ó Senhor, venha nos despertar, pois só cabe a nós o encontro apressar. E como noiva te clamamos, venha nos perdoar, pois contigo queremos estar. Pois contigo queremos estar. Pois contigo queremos estar. Aleluias. Presbítero? Nós vamos orar aqui para nós finalizarmos, mas antes disso quero fazer os agradecimentos aqui especial a essa mesa abençoada de adolescentes aqui da IMW Gen Velho, parabenizar pelo trabalho abençoado. Também quero agradecer também aos conselheiros que a gente tem lá em Tanguá, que com muita luta tem se dedicado, se esforçado, que são Ângela e Aleia, a que Deus abençoe a vida deles, juntamente também com a líder Sara também, tá bom? Eu quero fazer aqui, Viviane, você me perdoa, mas eu já vou orar já, mas é só hoje eu acordei com o coração, mandei até mensagenzinha para ele, mas ele ainda não viu. E eu falei para ele que ia mandar um beijo para ele aqui. A gente tem muitos adolescentes lá em Tanguá, muitos abençoados. Tem uns adolescentes muito abençoados. Mas tem um especial que eu queria mandar um beijo para ele aqui. Ele não está vendo agora, mas depois ele vai ver. Que eu tenho certeza que é o Natan, de 16 anos. É um menino abençoado. Deus abençoe tua vida, tá, meu filho? O tio te ama muito, tá bom? Deus abençoe você aí poderosamente. Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar então? Quero agradecer aqui os irmãos de Tanguá também que participaram. Deus abençoe tua vida, os irmãos da sede. Vou puxar aqui um jabá aqui para a família Mansano aqui. Quero mandar um beijo, um abraço para Moisés e para Márcia. Tá bom? Deus abençoe vocês. Se Deus quiser vai ter outro sim. Em nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, Pai amado, agradecemos, Senhor. Deus abençoe, Pai, cada família agora aqui representada. Cada pai, cada mãe, Senhor. Cada filho nesse momento, Deus. Dá força, estratégia a teus filhos para viver o sobrenatural de Deus. Pedimos a graça do Senhor sendo manifestada sobre eles.
E declaramos, meu Deus, um novo tempo do Senhor. Um tempo mais de intimidade maior contigo. Um tempo onde teus filhos estarão, meu Deus, à roda da mesa de teus pais. Sendo instruído, orientado. Ah, meu Deus do céu, faz um mover sobre esta família agora, Pai. Aonde o pai e a mãe estão sem expectativa, Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te peço sobre aqueles adolescentes que lutam, perseveram na fé, mesmo não tendo seus pais caminhando na tua presença. Senhor, salva a tua família agora, Pai. Muda a história dessa família, Senhor Jesus. Que seja um tempo de renovo, unção da tua parte. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluias. Fiquem na paz do Senhor. Obrigada a cada adolescente, a cada pai. Essa mesa linda aqui que nos ajudou. Que Deus abençoe. Amém? Pois só cabe a nós o encontro apressar. E como noiva te clamamos, venha-nos